Nascido na Alemanha nazista, um garoto de família judaica que viu o pior da humanidade, conseguiu sobreviver a todas as crueldades da época. O nome desse garoto era Max Enzelhardt, que em um momento de raiva na sua vida, despertou pela primeira vez os seus poderes mutantes. Eita, porra. E por ter um passado de sofrimento quando mais novo, Max acabou perdendo a fé na humanidade e começou a acreditar que os mutantes eram quem deviam ser superiores e respeitados pelas pessoas comuns, e não o contrário. E com o tempo, Max Enzelhardt vai mudando várias vezes de nome, sendo conhecido como Erich Lencher, Magnus. Porém, o apelido que o deixou mais famoso foi o de Magneto, um dos mutantes mais poderosos das histórias em quadrinhos dos X-Men. E se você achava que controlar o metal não era nada demais e que o Magnus nem é tudo isso, continua aqui, pois no vídeo de hoje você vai conhecer mais sobre o eletromagnetismo na física e perceber o quão o Magneto é poderoso. Isso tudo, é claro, de um jeito simples. Meu nome é João Victor e seja muito bem-vindo à monitoria. O magnetismo é uma capacidade de atração ou repulsão que certos materiais possuem. Um objeto de magnetismo muito famoso é o ímã, que é formado a partir de um minério chamado magnetita, que é altamente magnético e inclusive é muito usado para fazer bússolas. O ímã tem duas partes diferentes, que são chamadas de polos, sendo o polo norte e o polo sul, onde um atrai o outro. Isso acontece porque ao redor de um ímã existe um campo magnético. Esse campo é o que causa as atrações e repulsões entre ímãs ou objetos. Nos campos magnéticos existem linhas invisíveis a olho nu, que mostram a repulsão ou atração entre os polos norte e sul. Essa capacidade chamada magnetismo, somada ao efeito da eletricidade, forma o eletromagnetismo, que é uma das principais forças da natureza. Mas de onde vem essa relação entre a eletricidade e o magnetismo? Em 1831, o inglês Michael Faraday descobriu que qualquer variação, ou seja, qualquer mudança em um campo magnético, provoca o surgimento de um campo elétrico. Esse campo elétrico pode produzir uma corrente elétrica em um material condutor. De um jeito mais simples, um material condutor é um material em que a eletricidade consegue se movimentar tranquilamente. Um exemplo disso é o fio de cobre. Essa descoberta prova a relação e a influência entre a eletricidade e o magnetismo. Ou seja, se o magneto é capaz de controlar os campos magnéticos, pela lógica, ele também consegue controlar campos elétricos, o que iria dar uma variedade muito maior de poderes para ele nos filmes. E falando neles, em X-Men 2, há uma cena em que Eric extrai o ferro que está no sangue de um guarda na prisão. Vendo isso pela primeira vez, pode até fazer um pouco de sentido, já que o ferro é um material que é atraído pelos campos magnéticos. Daí surge o nome ferro magnético. Porém, o ferro presente no sangue não está na forma ferromagnética, pois ele está ligado às moléculas de hemoglobina. Para você que não sabe, a hemoglobina é o que está no nosso sangue
e é responsável pelo transporte de oxigênio no organismo. E ela também está presente nos glóbulos vermelhos, o que faz o nosso sangue ter a cor vermelha. Mas voltando ao assunto, pelo ferro estar ligado à hemoglobina, ele é pouco atraído pelos campos magnéticos, o que torna aquela cena sem um pouco de sentido. Como se um cara que consegue controlar o núcleo da Terra fizesse sentido. Mas para não acabar com a moral do Sr. Magno, o magnetismo é capaz de controlar fótons, ou seja, os pequenos pedaços de luz. Com isso, o magneto poderia fazer com que toda a luz que viesse em sua direção o contornasse, sem atingi-lo, impedindo que raios luminosos atinjam seu corpo e sejam refletidos para os olhos das pessoas. Isso tornaria invisível. Se você não entendeu muito bem essa parte de luz e reflexão, eu explico bem detalhadamente sobre isso em um vídeo do Superman, que você pode assistir clicando em um card que está aparecendo aí na tela. Mas se mesmo assim você não tiver entendido alguma coisa, pode deixar sua dúvida nos comentários e ela será respondida assim que possível. Se você também tiver gostado do vídeo e quer ver mais coisas como essa, deixe o seu like e ative o sininho para receber mais vídeos. Eu vejo você no próximo vídeo e até mais. Olá!